Olá, Barbacena Século XXI de volta. A proposta deste programa é apresentar para você que nos assiste e para os nossos convidados uma reflexão de temas relevantes para Barbacena hoje e projetar soluções e perspectivas para o futuro. O tema do programa de hoje é o Rotary Clube Internacional e para falar sobre ele temos como convidado o engenheiro Dirceu Rocha Pereira, que é rotariano há 32 anos, membro do colegiado de ex-governadores do Rotary do nosso distrito e um apaixonado pela causa rotariana. Dirceu, é um prazer muito grande ter você aqui nos estúdios da Estrada Real e eu queria, começando, perguntar a você o que é o Rotary Clube Barbacena. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de falar sobre o Rotary. E o Rotary é conhecido como um clube de líderes, mas ele é mais do que isso, porque ele é um clube de companheiros que exerce certa influência sobre o meio em que vive, ou podem exercer, e através do companheirismo, da amizade, poderão resolver problemas que às vezes a burocracia oficial tem dificuldades em atender no tempo hábil. Então o Rotary procurou, através de unir essas pessoas, através de amizade, de camaradagem, de companheirismo, poder atuar melhor para ajudar a população carente. Dirceu, muitas vezes confundem o Rotary com um clube filantrópico. Ele até faz a filantropia, é um clube de mobilização para ações sociais, mas não é só isso, não é a preocupação dele? Não é. O Rotary não é um clube de filantropia porque ele procura ajudar as pessoas a se ajudar. Ele procura dar os meios, facilitar que cada um encontre o seu caminho. A filantropia é muito pequena no Rotary se for considerado. O braço filantrópico do Rotary é a chamada Casa da Amizade, que na verdade é uma associação de senhoras de rotarianos. Através da Casa da Amizade é feito esse dia a dia da filantropia, doação de cadeiras de roda, doação de cestas básicas, através da Casa da Amizade. O Rotary, ao invés de procurar dar muletas ou dar cadeiras de rosa, ele procura acabar com a poliomielite, a combater a causa. E essa é a grande causa do Rotary do mundo. Atualmente, inclusive, muitos telespectadores já ouviram figuras de nossos artistas, todos fazendo o gesto falta um pouco. Porque isso é que o Rotary vem fazendo essa campanha. Começou em 83 e vem erradicando a poliomielite. No começo, ele fornecia dinheiro, fornecia verba, fornecia vacinas, até o país tomar conta. No Brasil, atualmente, foi erradicada, então o governo passou a assumir. Agora, hoje faltam apenas 4 países. A Nigéria, a Índia agora, então são 3, a Índia agora foi erradicado, faz 3 anos que não tem lá, e o Paquistão e o Afeganistão, esses países, a dificuldade maior é a guerra, o desentendimento. Que é uma de vez em quando, que sempre obstaculam, na verdade. E, inclusive, na campanha contra a poliomielite, que é o carro-chefe atual do Rotary,
é erradicar mesmo, não pode ter um país. E tem dificuldade, por exemplo, nesses países, principalmente africanos, como a Nigéria, e os países, vamos dizer assim, de crenças muçulmanas, há pessoas lá que combatem dizendo que é uma campanha dos Estados Unidos, não tem nada a ver, para tornar infértil as mulheres, que aquelas gotinhas é para evitar que a concepção das mulheres. E então eles são contra. Até há 15 dias atrás, se vocês ouviram a televisão, os jornais, foram assassinados vacinadores. Se não me falha a memória, no Paquistão. É um desafio permanente, complexo para poder vencer. Complexo, inclusive precisa treinar as equipes, precisa usar a equipe local, precisa treinar essa equipe, é um trabalho muito grande. Atua de todas as maneiras e desinteressadamente. Por exemplo, não tem a bandeira de um país, né? De um país, inclusive por uma estratégia que eu acho inteligentíssima, o Rotary evita se atrelar a qualquer governo. Ele ajuda, mas porque hoje até no Brasil muita gente se questiona, gente. Fala, vocês combatem a poliomielite, mas não vejo propaganda nenhuma de vocês ou o governo aliado a vocês. Isso é intencional, porque é para ajudar, é aquele lema que depois nós podemos até voltar nele, dar de si sem pensar em si. Então, você não quer marketing. Não quer marketing e não pode ter, porque, por exemplo, você imagina se a gente se atrela a um governo. O Brasil não tem problema, na América do Norte não tem problema. Mas lá no Afeganistão, sim, e lá no Paquistão, ou na própria Índia, se você é associado a uma facção, não pode, você tem que ser independente e fora. E aí não aparece. E essa isenção que dá sobrevida, dá credibilidade ao Rotary. Inclusive eu poderia fazer uma coisa. O Rotary tem uma estratégia muito interessante. O Bill Gates foi convidado pelo Rotary, o pai do Bill Gates é rotariano. Eles convidaram o Bill Gates para ir na Índia vacinar. Participar de uma campanha de vacinação. E ele foi. Ele ficou tão entusiasmado por ver as dificuldades vencidas, a disposição de convencer, que aderiu à causa e fez um desafio ao Rotary. Ele doou 200 milhões de dólares para a campanha na Ásia e desafiou nós, rotarianos, a completar mais 200 milhões. Nós conseguimos isso. Cada um doou, de pequenas partes, doou. E depois que fez, ele doou mais 150. Então, o Paul Gates doou para a campanha da poliomielite 350 milhões de dólares. Ele é um homem consciente, e isso é muito importante por causa da confiabilidade. Não é só o valor. É um atestado de confiança que você tem em nível internacional. Aliás, Dirceu, confirma pra gente que o Rotary é um dos responsáveis pela formação da ONU, né, lá logo no pós-guerra, e tem assento na organização. Exatamente, é a única ONG que tem assento. Por quê? Porque quando foi se criar a ONU, o Rotary fez uma ajuda, proporcionou uma ajuda incomensurável, porque não só de
apoio para as primeiras reuniões, como o Rotary tem uma capilaridade muito grande, porque nós somos atualmente da ordem de 1.200.000 rotarianos no mundo inteiro, mas no mundo inteiro. Então, existem, na maioria das cidades, Rotary. Então, é possível, na maioria dos países, é Rotary. E uma das bandeiras do Rotary, desde o começo, era a paz mundial. Como conseguir a paz na filosofia Rotary? É educação, higiene, saúde, alfabetização e companheirismo. Então o Rotary sempre teve programas, por exemplo, intercâmbio de jovens, intercâmbio da amizade, esses programas todos no sentido que a filosofia é simples. E é até uma filosofia, vamos dizer assim, caseira. Se você conhece a pessoa, se você conhece a cultura da pessoa, você não vai querer brigar com ela. Então o Rotary partiu desse princípio. Nós temos que conhecer as culturas. Conhecer para conviver. Para conviver, porque você convivendo, você não vai querer guerrear. Pode o governo querer. Mas vai ter muita gente que vai falar, vamos negociar, nada de atacar, porque nós somos iguais, nós conhecemos. Essa foi a razão que o Rotary ajudou a fundar a ONU e tem assento nela, até hoje. Bem, além do Rotary, a Cruz Vermelha, outra organização que também tem esse privilégio. Dirceu, no universo rotariano, a filosofia de pensar do rotariano é baseada em 4 coisas consideradas sagradas ali dentro, que é a verdade, a justiça, o companheirismo e o compartilhar do benefício, que é a prova quádrupla. Quádrupla, que ela começa com a pergunta. É a verdade? Essa prova quádrupla, ela foi pensada por um industrial, um empresário americano, para resolver problemas difíceis na indústria dele, na empresa dele. Ele estava tendo problemas de relacionamento. Então, ele, rotariano, dentro da filosofia do Rotary, pensou nessa fórmula. A primeira pergunta, quando você tem uma divergência com a pessoa, é a verdade? Você procura pensar se é verdadeiro aquilo que você está pensando que é. Depois é o seguinte, é justo, que tem a justiça, é justo aquilo, se é verdade, se é justo. Porque, e depois, a terceira pergunta, será benéfico para todos? Quer dizer, se eu agir dessa maneira, vai me satisfazer, mais satisfazer o outro? Então, são essas. E termina falando, será benéfico para todos, perguntando. Então, antes da gente tomar uma decisão, ou partir para uma briga, você tem que responder isso, para ver, porque às vezes pode ser bom para você, mas não é bom para todos, então você não deve fazer. Não deve fazer isso. Essa é a filosofia básica, individual. E isso vale para o mundo todo, o pensamento unificado. É o que todo rotariano, quando entra, recebe isso. Muito bem. Outra coisa também, é fomentar o servir através da profissão. Esse é um detalhe que o pessoal pensa que a gente reúne só para almoçar, ou para jantar, ou para conversar. Não é. É servir através da profissão. O que é isso? É ser competente. O rotariano tem obrigação de querer e de se
preparar para ser o melhor profissional. Ele seja um engenheiro, ele tem que ser um ótimo engenheiro, porque ele vai servir a coletividade pela competência. Ele tem que ser competente para ser útil. Então, por isso que fala que o Rotary é um clube de líderes. Porque quem é competente acaba sendo líder dentro da sua profissão. Nós vamos para o intervalo e eu vou deixar aqui uma pergunta para o Dirceu, que ele vai responder no próximo bloco, que é a respeito de como é o Rotary hoje no Brasil, a extensão que esse clube tem no Brasil, e ele vai falar também um pouco do Rotary em Barbacena. Barbacena século XXI volta daqui a pouco. Credibilidade, disponibilidade e velocidade. E aí, net, rosas, internet. O mundo ao toque de seus dedos. Se ligue, ligue já. Rosas, internet. Clínica São Francisco, primeiro hospital dia de Barbacena e região, centro de medicina e diagnóstico, tomografia computadorizada, raio-x digital, mamografia digital e ultrassonografia, centro cirúrgico avançado para diversas especialidades. O que há de mais moderno na cirurgia de catarata, apartamentos para internação com maior conforto e privacidade, um atendimento personalizado. Clínica São Francisco Hospital Dia, compromisso com a sua saúde. Barbacena século XXI de volta, hoje falando sobre o Rotary Clube Internacional, com a presença do ex-governador de distrito, Dirceu Rocha Pereira. Dirceu, como está o Rotary hoje no Brasil? Qual é o panorama rotário brasileiro? Olha, o Rotary no Brasil está indo bem, mas nós lutamos para ir melhor. O Rotary, ele divide o país em áreas geográficas que são chamadas distritos. Cada distrito, por regulamento, vamos dizer assim, terá que ter pelo menos 1.100 rotarianos. Existe o Rotary com 5.000, existe distrito com 5.000, 2.000, 3.000, mas o mínimo é 1.100 rotarianos. E no Brasil tem 38 distritos, e nesse distrito, além dos 1.100 rotarianos, precisa ter no mínimo 33 clubes. E esses distritos são administrados por um rotariano, que é denominado governador, porque ele é um agente administrativo do Rotary Internacional. Inclusive, ele é treinado atualmente nos Estados Unidos. Ele, quando é eleito, ele faz um curso nos Estados Unidos, é treinado sobre a administração do Rotary, e depois ele assume e fica 1 ano. Ele tem 1 ano de treinamento e 1 ano para pôr em prática. Nesse 1 ano de treinamento, ele faz as metas e tudo. No Brasil, nós estamos lutando para manter os distritos, porque há regiões onde, às vezes, a gente precisa de que mais rotarianos passem a atuar. Porque 1.100 rotarianos, numa área geográfica, é um número até certo ponto pequeno, mas no mundo atual não é muito fácil conforme a região, porque ainda mais que o Rotary, nós estamos procurando combater isso, que é considerado um clube de pessoas, vamos dizer assim, bem situadas na vida. Não é, são de líderes. Se tiver um líder comunitário,
Um líder não interessa a posição financeira dele. Ele pode ser rotariano. E o jovem no Rotary, Dirceu, como é que ele chega ao Rotary e atua? O Rotary tem os programas para atender a juventude, inclusive intercâmbio de jovens, que ele seleciona um grupo e manda para ficar. Tem um intercâmbio a curto prazo, que são 3 meses. E tem um intercâmbio a longo prazo, que é de 1 ano. Ele seleciona os jovens e manda para a casa de rotarianos nos Estados Unidos. Não é só nos Estados Unidos, não, porque há uma tendência a pensar que o Rotary é americano. Não é. Porque, inclusive, o nosso próximo presidente é de Taiwan. Todos os continentes. De todos os continentes. Nós tivemos já presidente indiano, tivemos presidente brasileiros. Recentemente japonês. Né? Japonês, quer dizer, é do mundo inteiro. Mas então, intercâmbio de jovem, pega e manda para passar e nós recebemos. O nosso clube de Barbacena, quase todo ano recebe. Pessoas que vêm, eu mesmo, na minha casa, já recebi quase todo ano, japonês, indiano, todos esses países, que vem, mexicano. Então, o jovem pode entrar, a participar desses movimentos, e ele tem 2 associações independentes no sentido seguinte: a diretoria deles, o distrito é deles, é tudo deles. A primeira é o Rotaract, que é destinado ao jovem universitário praticamente, vai dos 20 aos 30 anos, está sendo estudado passar para 35 anos. Esse é um clube, é um Rotary só dos jovens. A obrigatoriedade é que um rotariano vá a todas as reuniões. Isso é, vamos dizer assim, na faixa etária, até os 30 anos, digamos assim. E tem o Interact, que é para os adolescentes, que vai de 14 a 20. Então, esse Interact, ele também tem independência. Nós temos aqui no Rotary Monte Mário, Barbacena Monte Mário, que aqui nós temos 2 clubes irmãos, existe o Rotaract e o Interact. É um jeito de trazer o jovem. E nós temos também que nós chamamos de avenida, um setor que chama-se Novas Gerações, que procura entender o jovem e atrair o jovem. Sim. Você falou aí do Clube Monte Mário, né, do Rotary Clube Barbacena. Eu queria então que você, só para situar o nosso telespectador, da história rapidamente desses 2 clubes, há quantos anos nós os temos aqui e o que eles têm feito. O Rotary Clube Barbacena foi fundado primeiro. Ele atualmente já tem mais de 50 anos em Barbacena e, posteriormente, devido ao crescimento do Rotary e a necessidade de mais rotarianos, o Rotary Clube Barbacena, nós chamamos de padrinho, apadrinhou o Rotary Clube Barbacena Monte Mário. E hoje os 2 funcionam normalmente, trabalhando conjuntamente. Quer dizer, cada um tem o seu programa, cada um atende uma área, mas irmanados. Dirceu, você como ex-governador de distrito, membro do Colégio de Governadores, um rotariano experiente, você percebe nos dias de hoje, que são tempos de individualismo, de pressa, de dificuldade, inclusive, de inter-relação, o Rotary pode ser um bom remédio para esses tempos
que nós vivemos? Perfeitamente. Inclusive, quando Paul Harris fundou o Rotary em Chicago, naquela época que havia, 1903, 1905, que a vida lá era agressiva, estava mais ou menos igual ao Brasil agora. Quer dizer, violência. Ele criou para, através do companheirismo, da amizade, conseguir que as pessoas despertassem o que de bom existe nelas. Porque todas as pessoas têm vontade de ajudar. Todas as pessoas, no fundo, pode ser o pior pessoas, pode ser a pessoa que você acha, esse não tem nada. No fundo, ele precisa de uma oportunidade para manifestar sua parte boa. E o Rotary é esse canal. Ele procura trazer, até nós já falamos no lema, dar de si antes de pensar de si. Ele procura, através disso, fazer com que a pessoa se sinta útil e, se sentindo útil, ajude o outro. Então eu vou além. Eu ouso dizer que o Rotary hoje não só tem lugar, como é uma necessidade. Hoje a gente já não visita os amigos. Hoje nós já não temos onde expandir. E o Rotary permite que você reúna os seus amigos. Permite que você demonstre a sua parte boa. Então ele tem um grande lugar na sociedade atual. Ele pode ser a resposta para esses tempos aí de distanciamento, de relações superficiais e de tudo isso. Porque ele vai usar a camaradagem de cada um para resolver problemas da sociedade. E Dirceu, basta querer ser rotariano, é preciso merecer ser rotariano. Como é adentrar esse universo do Rotary? Olha, eu me lembro quando eu era estudante, eu perguntei, interessei-me pelo Rotary, eu era acadêmico de engenharia e meu professor era rotariano. Interessei-me, perguntei a ele, ele me falou, primeira condição, não pedir para entrar. Quer dizer, o rotariano, o Rotary está com as portas abertas, mas a pessoa precisa demonstrar que quer conviver e que quer ajudar as outras, desinteressadamente. Então, hoje nós precisamos de mais de rotariano, nós estamos com as portas abertas, mas a pessoa, através de um amigo rotariano, ele pode ser convidado. Mas ele precisa querer ajudar. Não é filantropia, é ajudar, como já disse, na profissão, sendo um bom profissional. O Rotary trabalha para isso. Então, hoje, nós estamos precisando de mais de pessoas. Mas procure um rotariano e manifeste a sua vontade de coisa e será muito bem recebido. Estamos encerrando mais um Barbacena Século XXI, hoje tendo aqui a alegria de trazer o Dirceu Rocha Pereira, falando do Rotary Clube Internacional, essa instituição que permeia aí todos os continentes com suas ações, sua capacidade de mobilização, e nos orgulhamos muito de ter em Barbacena 2 clubes que representam bem esse espírito que está presente no mundo inteiro. Agradecemos você que nos ouviu hoje, que esteve conosco aqui no Barbacena Século XXI. Voltamos no próximo programa com outro tema, outro convidado, para falar de alguma coisa de relevante em Barbacena hoje e projetar soluções, perspectivas e esperanças para o século XXI. Um abraço e até lá.